Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje a gente vai falar do pós-eleição municipal aqui em Fortaleza, uma eleição duríssima. E aí a gente vai falar hoje de quem ganha e quem perde com o resultado da eleição em Fortaleza. Vamos falar também dos impactos desse resultado para as eleições de 2026, para governador e para senador aqui no Ceará. E também lembrar aí das figuras importantes que movimentaram a reta final da campanha eleitoral em Fortaleza. E para comentar de todos esses assuntos, eu recebo aqui no estúdio o colunista, comentarista de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar. Seja bem-vindo, Inácio. Oi, Wagner. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente, todo mundo que está escutando a Verdinha. Uma eleição, Wagner, muito dura, né? Muito apertada, já conversamos até exaustivamente sobre isso, mas um resultado de eleição, Wagner, quando ele é muito duro, tem uma coisa que chama atenção. Tem muitos recados sobre a vitória, né, sobre a derrota, mas também traz muitos recados ao grupo que comanda o estado do Ceará e que ganhou a eleição, né? Tem muitos recados aí e a gente vai tentar um pouco destrinchar essa fortaleza que saiu das urnas, né, nesse ano. Pois é, Inácio, a gente falando de recados especificamente, eu lembro de 2020, quando o Sarto ele venceu uma eleição bem apertada, as pesquisas acabaram não indicando isso, mas a gente já falou sobre esse assunto, a questão da abstenção, pandemia, enfim, vários fatores que interferiram nesse resultado. Mas é natural que o fim dos ciclos aconteçam ao fim de 2 mandatos. Aconteceu com a Luiziane, aconteceu com o Juracy, e aí havia essa expectativa desse fim do ciclo. Mas por uma contextualização política, né, apoio do governador, na época, muito bem avaliado, Camilo Santana, houve esse contexto aí da manutenção do PDT na Prefeitura de Fortaleza. Mas a cidade já dava sinais desse esgotamento, né, dessa questão política, da necessidade de mudança. E aí vem essa candidatura aí do André Fernandes, muito forte, se fortaleceu com esse discurso, coragem para mudar, a necessidade dessa mudança, dessa revitalização aí, desse grupo político que estava no poder. Mas acaba que o PT consegue essa vitória apertadíssima, como você falou, com apoio aí de diversas forças aí, em âmbito nacional, do presidente da República, do governador, do ministro Camilo Santana. Mas o que é que ficou para você, assim, dessa eleição duríssima, da direita ganhando força aqui na capital cearense? Qual é o recado, Inácio, na sua avaliação, que o eleitor passou nessa eleição municipal aqui de Fortaleza? Wagner, foram alguns recados fundamentais. Eu vou pegar um gancho do que você falou sobre a sensação do que estava tendo em 2020, né? E agora, em 2024, 4 anos depois, portanto, após o fim de uma administração. Existia já ali, Wagner, a gente sabe, como você bem lembrou, um clima já de um interesse por mudança, né? Um certo desgaste. Um certo desgaste. Mas ali, Wagner, se você observar um pouquinho mais aprofundadamente, você vai perceber que você tinha o fim de um mandato de 8 anos de um prefeito que naquele momento ali ainda era bem avaliado. Tanto que ele, o Roberto Cláudio, ele foi o fiador da campanha do Sarto no primeiro turno, e essa campanha ganhou robustez, vamos dizer assim, no segundo turno, quando o PT, principalmente o governador Camilo Santana, acabou apoiando ali. Agora, neste ano, Wagner, o primeiro recado que eu acho que a população de Fortaleza dá neste sentido aí é o seguinte: no primeiro turno a população deu um sonoro não ao projeto do grupo governista de Fortaleza, grupo comandado pelo prefeito José Sarto. Sarto ficou no 3º lugar, e se você olhar só a posição, Wagner, ela não é tão esclarecedora. Você tem que olhar a fundo a votação do Sarto. Foi uma votação que ficou muito longe, sinceramente, das expectativas, porque até no começo da campanha se cogitava a hipótese, Wagner, das 2 máquinas administrativas disputarem o segundo turno, né? Portanto, o Sarto contra o Evandro, né? Isso se falou muito no começo, né, da campanha eleitoral.
E isso mostra como o PDT saiu desgastado desse primeiro turno. Então, foi o primeiro não sonoro da população ao grupo do PDT. E um terceiro lugar bem distante do segundo, pois né? É, muito o Evandro distante. Terminou com 34% dos válidos e o Sarto com 11%. 11%. Né? Distância muito grande. O outro recado, Wagner, assim, muito duro da população de Fortaleza foi no segundo turno. Porque, veja, 49,6% da população, né, do eleitorado de Fortaleza, disse não ao projeto do grupo governista estadual. E o eleitorado de Fortaleza, Wagner, é muito conhecido por ser um eleitorado exigente, né? Isso a gente já sabe. Mais exigente, por exemplo, do que o eleitorado do estado do Ceará, né? Porque que é um eleitorado mais difuso, num território maior, uma cidade pequena, ela tem interesses completamente diferentes de uma cidade grande, como é o caso de Fortaleza. Pois bem, então, quem está no poder, Wagner, tanto é o caso do PDT na prefeitura, como do governo do estado aí comandado pelo PT, tem recados a ouvir da população de Fortaleza. Há um sentimento de mudança de verdade que a população queria. Uma mudança em relação ao prefeito Sarto, é bem verdade, porque nós estamos falando de Fortaleza especificamente, mas há também, sem dúvida nenhuma, uma insatisfação de quase metade da população com as forças governistas estaduais. E isso é uma lição, Wagner, que tem que ser aprendida, porque a política ela é feita de sinais, né? Ela é feita de simbolismos. E isso foi muito simbólico. Não fosse, Wagner, uma estrutura tão grande que o governo do estado tem, uma mobilização grande de prefeitos do interior, de digitais influencers no segundo turno, de líderes de qualquer maneira, de o Evandro reunir a maior parte dos candidatos a vereador, muito provavelmente não teriam conseguido, né, fazer essa virada. A rejeição do bolsonarismo, a própria rejeição do bolsonarismo, os vídeos do candidato André Fernandes do passado, né, que eram muito duros para ele, principalmente em relação ao público feminino. Então, tudo isso somado, Wagner, mostra que essa diferença de 10 mil, né, ela tem aí os seus recados a dizer. Então, sobre o resultado das urnas, Wagner, eu acho que o principal recado que a gente pode apontar é exatamente esse aí. Ao André fica a lição de que ele conseguiu crescer quando ele utilizou um discurso mais moderado, né? Isso para mim é muito evidente. O André, ele apareceu na campanha eleitoral, Wagner, como uma pessoa diferente do que a gente está acostumado a ver na cobertura política como parlamentar, né? O André aposta em conteúdos polêmicos em rede social, em questões que inclusive foram usadas na campanha. Ele tentou se desvencilhar disso o tempo inteiro, né? Desse passado de polêmicas, mas de alguma forma isso acabou ainda respingando, né, na imagem dele. Isso mostra o quê? Que há um caminho que ele pode percorrer rumo a uma posição mais moderada, que rende frutos, né? O André andou muito perto de ganhar a campanha, e tem esse outro caminho que é voltar às declarações mais extremadas, né? Que me parece que, se ele fizer uma observação política, ele vai ver muito claramente a diferença entre um e outro. Acho que isso do lado do André. Do lado do Evandro, Wagner, é o grande desafio, um grande desafio, de reunificar a cidade. Não no sentido de transformar quem votou no André em aliado dele, não é isso. Reunificar, Wagner, é você ter uma cidade pacífica, né? Você ter um respeito às políticas públicas que vão ser desenvolvidas por ele e, de qualquer maneira, um respeito à coisa pública, ao poder público. Porque quando você tem uma eleição acirrada demais, Wagner, que sai os polos muito ativos, você vai lembrar que em 2014, na eleição Dilma e Aécio Neves, a vitória da Dilma ali, o Aécio deu uma declaração de não reconhecer o resultado, e isso conflagrou o país. E a partir dali a gente tem um cenário de muita polarização. Começou já ali. Então é isso que eu estou dizendo. O desafio do Evandro é esse muito forte, né? De ter que reunificar essa cidade. E é justamente sobre isso, Inácio, que eu queria falar contigo, pensando aí nesses nomes, né? Você falou aí sobre o André Fernandes.
como é que ele vai administrar, né, esse capital político daqui para frente. Nós temos aí figuras que foram fortalecidas naturalmente, né, nessa eleição municipal. Uma delas naturalmente é o André Fernandes, mas a gente teve também figuras que perderam espaço, né, perderam terreno, sofreram derrotas ali que deixam em dúvida, né, o futuro político dessas lideranças. Queria que você fizesse também uma análise dessas figuras que ganharam terreno nessa campanha eleitoral e outras que acabaram perdendo espaço. Wagner, a política ela tem umas questões interessantes da gente fazer análise. Se você pegar mesmo na prática, Wagner, quem o Evandro derrotou, né? O Evandro derrotou diretamente nas urnas o André Fernandes, tá? Entretanto, o André Fernandes não é o maior derrotado do segundo turno aqui em Fortaleza. Há duas lideranças que eram consideradas até o começo da campanha eleitoral como as principais lideranças aqui de Fortaleza, cujo tombo foi bem maior do que o do André Fernandes. Pelo contrário, eu penso, Wagner, até falei já um pouco disso, que o André ele sai maior do que ele entrou nessa campanha eleitoral. Você, inclusive, já muito bem analisou esse ponto na sua coluna no Diário do Nordeste. Agora, para o ex-prefeito Roberto Cláudio e para o ex-deputado Capitão Wagner, essa derrota do segundo turno foi muito mais dura do que para o André. Foi dura por quê? Porque foi uma dupla derrota, né? Os dois se apresentaram muito fortemente no primeiro turno. O Capitão Wagner, como candidato, saiu de uma posição de líder das pesquisas no começo da campanha para um quarto lugar, com 11% dos votos, um percentual também muito abaixo do que era esperado para ele. E ele faz uma adesão à campanha do André Fernandes, Wagner, depois de uma reta final de primeiro turno, em que ele fez duríssimas críticas ao candidato André. Pesadíssimas críticas. As pessoas, Wagner, o eleitorado, não deixa de ver essas coisas não, tá? Essas coisas são vistas e são lembradas. Quando vira o turno e o capitão faz aquela adesão ao André, aquilo ali ficou na mente das pessoas. A denúncia do nepotismo cruzado, a denúncia dos vídeos, né, de vídeos até quando o André ainda era adolescente. Aquela história lá. Feminicídio, aquele vídeo lá do André, ainda adolescente, furando assim com uma faca, né, um papel. Uma lá, caixa lá. Uma caixa. Uhum. Então isso tudo fica muito vivo na lembrança das pessoas. E nós temos que lembrar também, Wagner, que a diferença entre uma coisa e outra foram de 2 semanas, né? Uhum. Nós não estamos falando de uma crítica que foi feita há 4 anos e voltou agora. Foi uma crítica feita 2 semanas antes de anunciar uma adesão. Esse é um ponto. O outro ponto é do Roberto Cláudio. Roberto não foi candidato, mas foi o principal fiador, de novo, da campanha do Sarto, né? Ele praticamente dividia palco com o Sarto nas redes sociais, na propaganda de TV, nas próprias redes do Roberto. Ele fazia chamamentos ao voto no Sarto e fazia crítica também ao Evandro, ao André, né? Falava sobre a inexperiência do André nas redes sociais. E aí ele também, menos de 2 semanas depois, faz uma adesão à candidatura do André. E eu acho que nesse caso, Wagner, assim, a adesão do Roberto, ela ainda pesa mais nesse aspecto de ter saído com essa marca negativa, porque o Roberto Cláudio ele fez 2 movimentos, né? O primeiro foi fazer uma carta crítica ao PT, que já é esperado, né? O Roberto é um crítico do PT, não só tem direito de fazer isso, mas como eu considero saudável uma oposição ao PT, isso você ter uma oposição forte, Wagner, fortalece o sistema democrático. Então, tá tudo certo. E aí lá ele anuncia, aí isso chamou mais a atenção das pessoas, um voto útil no candidato André Fernandes. E ali já foi do campo de centro-esquerda, né? Assim, uma enxurrada de mensagens nas redes, né? Crítica ao Roberto e tudo mais. Mas esse foi o primeiro movimento. O segundo foi ainda mais agudo do Roberto. Roberto entrou diretamente na campanha do André. Roberto passou a frequentar os eventos da campanha, as reuniões, os comícios, né? Que o André chamava lá do bloquinho do 22, né? Bloco do 22. E o Roberto começou a aparecer na propaganda eleitoral, nas redes sociais. Teve até um
Eu até já falei sobre isso, Wagner, mas é porque realmente para mim foi muito marcante isso. Teve no nosso debate Ponto Poder, enquanto o André Fernandes estava falando sobre creches, ele disse, olha, eu vou universalizar o acesso à creche em Fortaleza, e eu estou dizendo isso não é do nada, eu estou dizendo isso porque eu conversei com o Roberto Cláudio, que é um ex-prefeito da cidade, que tem experiência, e ele disse que eu poderia me comprometer que dá para fazer. Ou seja, essa fala do André, ela mostra o quê, Wagner? Que o Roberto, além de um apoiador, ele virou um tipo de conselheiro, né, do candidato do PL. Um candidato bem à direita, né? E aí depois, a grande queixa, né, da centro-esquerda era aqueles embates que aconteceram durante a pandemia, né? Em que o próprio André e outros parlamentares e políticos da direita, da extrema-direita, mais próximos do Bolsonaro, faziam um pouco caso da pandemia, né? Isso não é segredo para ninguém. Pois bem, então, Wagner, esses dois episódios dessas duas lideranças contribuíram muito para essa derrota, que eu considero maior do que a do André. Só complementando, Inácio, eu ainda acho que a derrota do Roberto Cláudio, ela tem um peso ainda maior do que a do Wagner, porque o Wagner ele vinha caminhando nesse campo nas últimas eleições, né? O André veio em uma candidatura diferente, mas ele vinha desse campo da direita, centro-direita. O Roberto Cláudio ele faz uma inversão completamente, ele sai da centro-esquerda, vai para a direita, marcha na direita, vai para as ruas, né? Pede esse voto e tal, se engaja completamente e é derrotado de novo no segundo turno, né? O resultado, Wagner, se você observar, é que no segundo turno o Evandro cresceu a votação dele em 235 mil votos e o André cresceu em 142. Ou seja, mesmo com os apoios que foram de peso, né, apoios muito fortes, que é o do Roberto Cláudio e do Capitão Wagner, o André não conseguiu crescer como imaginava, né, essa votação dele. E você está coberto de razão. O Wagner, tanto o Wagner que o seu xará, quando ele anuncia que vai pro André, não traz nenhuma repercussão. Já era esperado. Já era esperado. Uhum. Realmente o que chamou a atenção mesmo foi o Roberto Cláudio, né? E tem um outro personagem também, Wagner, que eu considero derrotado nessa campanha de Fortaleza, que é o senador Eduardo Girão, né? Não é pouca coisa que um senador da República seja candidato, não consiga mobilizar praticamente ninguém numa campanha dessas, em termos majoritários, né? Uma votação baixíssima, né? Então, e no segundo turno também aderiu ao André e acabou também derrotado. Então, acho que esses três nomes tem muito a se observar nesse aspecto, meu amigo. Falando também, Inácio, dos nomes aí que ganham força, né, nessa campanha eleitoral, é claro que um deles é o Camilo, e eu já queria emendar na segunda pergunta, para a gente fechar esse bloco, Inácio, sobre a questão, o Camilo ganha naturalmente muita força, né, no Ceará, mas ele também ganha força nacionalmente dentro do PT. Muita gente fala, inclusive ele respondeu essa semana a jornalistas nacionais questionando se ele seria candidato a presidente em 2026. Ele negou, disse que está trabalhando no MEC, é ministro, quer contribuir com a educação, tem mandato de 8 anos de senador, né? Mas é claro que isso acaba viabilizando também o ministro em âmbito nacional, né? Essa declaração do Camilo, Wagner, para a gente pegar isso como ponto de partida, é uma espécie de primeira lição de casa nesse tipo de caso, né? Não queime a largada, né? Se você quer ser um nome forte para a disputa, você não pode queimar a largada, não pode se antecipar. Esse é um ponto. Agora, realmente, Wagner, o resultado das urnas no segundo turno, esse resultado dá ao Camilo, de fato, um protagonismo que ele já tinha, mas que ele fortalece, não há dúvida. Do ponto de vista estadual, o ministro saiu do primeiro turno, Wagner, com uma certa pressão sobre as suas costas. Por quê? Inácio, o PT elegeu 46 prefeitos, como é que é isso? Veja, elegeu mesmo, é verdade. Mas o PT teve derrotas, e o ministro, pessoalmente, teve derrotas significativas. No primeiro turno, o ministro teve derrota em Sobral, com a Isolda, que inclusive trabalhava no ministério com ele, mesmo lá em Sobral sendo uma coisa dividida ali, né, com os irmãos Ivo e Cid Gomes.
mas de qualquer maneira uma derrota para o ministro. E a principal delas, lá em Juazeiro do Norte, em que o Fernando Santana, aliado de primeira hora aí do Camilo, acabou perdendo para o prefeito Gleidson Bezerra, uma grande vitória do prefeito e uma mancha, vamos dizer assim, no resultado eleitoral do Camilo. Sem contar o caso de Iguatu, em que o prefeito, aliás, em que o candidato a prefeito do PT, que era o Ilo Neto, acabou também derrotado para o Roberto Filho do PSDB. Então o ministro veio com uma certa pressão. Some-se a isso o resultado muito alto de diferença do André Fernandes aqui na capital, com o Evandro Leitão indo para o segundo turno, mas ficando com uma votação muito abaixo. Então, quando você soma isso tudo, Wagner, o ministro vinha com uma pressão sobre as costas dele, né? Mesmo tendo tido boas vitórias, como é o caso, por exemplo, lá em Crateús, em que a Janaína Farias conseguiu se eleger, e outros tantos municípios que o PT ganhou. Pois bem, dito isso, Wagner, esse é o rescaldo estadual. A eleição do Evandro no segundo turno, ela reforça esse potencial, essa liderança do ministro aqui no estado. O ministro agora cresce de fato, fica desse tamanho. Desse tamanho que é um recado para 2026. Você ter o domínio de quase 90% ou mais de 90% dos municípios do interior e também da capital, né? Isso é muito forte para 2026. Cenário nacional, Camilo se fortalece. Por quê? Primeiro, é o único ministro do governo Lula a entregar ao presidente da República e à presidência do PT um prefeito de capital eleito no país. Já começou entregando o governador, Isso. Agora o prefeito de capital. Não é pouca coisa. Além disso, Wagner, ele entrega, o Camilo, o melhor resultado do país entre os estados do PT. Ele, evidentemente, junto com o governador Elmano, com o Guimarães, né? Então, o Camilo, ele ganha essa visibilidade, né, nacional. Agora, nós não podemos deixar de esquecer, Wagner, as raízes políticas, as raízes históricas que formam a política brasileira. O PT, que é hegemônico ali na região sudeste, principalmente São Paulo, vai permitir que venha uma liderança lá do Ceará ser candidata pelo partido? Não sei. Essa questão fica em aberto, né? Aí é um longo debate, viu, Inácio Aguiar? Olha, a gente vai encerrar logo esse bloco, né? Na volta a gente fala sobre os impactos eleitorais, né, que essas eleições municipais indicam justamente para essa disputa de 2026. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com o colunista de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar. Inácio, a gente vinha falando aqui no bloco anterior do André Fernandes e naturalmente ele desponta aí com uma nova força da oposição no Ceará. No entanto, pela juventude, por ter apenas 26 anos de idade, ele não pode ser candidato em 2026 para mandatos majoritários, né, para governador e também para o Senado. E aí é importante a gente comentar que é um cenário ali interessante, pensando nessas figuras que estiveram ao lado dele na eleição de prefeito, agora no segundo turno. Roberto Cláudio e Capitão Wagner são nomes que já concorreram ao governo do estado, né, e que estão aí. Nessa semana mesmo, o Capitão Wagner publicou nos stories do Instagram dele que não tinha mais diferenças com o ex-prefeito Roberto Cláudio, que já tinha tudo sido resolvido e que ele trabalhava ali para uma união da oposição em 2026, que não houvesse o que aconteceu agora em 2024 em Fortaleza, a direita dividida em 3 candidaturas, né, do Eduardo Girão, do Capitão Wagner e do André Fernandes, e queria trabalhar por essa unidade. Mas é interessante, Inácio, inclusive, a gente avaliar como é que vai se dar essa administração
desse capital político por parte do André Fernandes, sendo que ele não vai poder ser o candidato. Ele vai precisar trabalhar outros nomes, atuar como um padrinho político a nível estadual e saber como é que ele vai lidar, administrar esse capital político pelos próximos 2 anos, inclusive no relacionamento com partidos aliados, né? Se essa maturidade ela já vem de forma imediata ou se ele vai ter dificuldades nessas interlocuções. Pois é, Wagner, no primeiro bloco eu até falei um pouco sobre essa situação do André Fernandes. Na política brasileira, Wagner, não é difícil você ocupar uma posição de oposição, tá? É bem mais difícil você ser governo, porque você passa a ser vidraça, você passa a ter a responsabilidade de governar, ter a responsabilidade de entregar aquilo que as pessoas esperam, e muitas vezes a gente sabe que muita coisa foge ao controle do gestor. Então aí começam as críticas e por aí vai. Então, nesse aspecto, Wagner, ser oposição é muito mais fácil do que ser governo. Agora, é muito difícil ser líder de oposição. Isso é muito difícil. Por quê? Porque envolve poder de diálogo, poder de negociação, visão política, né, para entender mais ou menos para onde as coisas vão caminhar, saber o perfil de cada um dos seus aliados e ver do que é que cada um é capaz. Então, essa liderança política é, sem dúvida, o trabalho mais complexo. Dito isso, o capital político do deputado federal André Fernandes, eu considero, Wagner, que ele foi turbinado nessa eleição de 2024. O André sai dessa eleição grande, né? Sai maior do que entrou. Como ele é uma figura muito jovem, ele não vai poder, como você bem disse, ser candidato a cargos majoritários. Isso, quando você publicou na sua coluna também, Wagner, chamou muita atenção de todo mundo, porque até mesmo na festa da comemoração, aliás, na festa que ele estava armando para a comemoração, que acabou sendo derrotado no segundo turno, quando ele foi fazer o discurso dele, que ele pediu que as pessoas não desanimassem, que agora que estava começando, né, aquela coisa toda, muitas pessoas gritaram lá, governador, 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 de forma inadvertida, porque o André ainda não tem idade para sair candidato a governador daqui a 2 anos. Ele tinha que ter pelo menos 30 anos de idade, né? No caso do Senado, ele tinha que ter 35. Pois bem, dito isso, Wagner, ele não vai poder usar esse capital político que ele adquiriu agora em 2024 diretamente em 2020 e 2026. Ele pode até, Wagner, usar isso como candidato a deputado federal. E eu acho muito provável que o André vai tirar de novo a maior votação como deputado federal, muito provavelmente, e pode ter, inclusive, um aumento dessa votação, que já foi muito expressiva no ano de 2022. Então, Wagner, ele vai ter que funcionar como uma liderança política. E agora, na minha avaliação, é que é o grande desafio dele. Ter essas figuras como Roberto Cláudio, como o Capitão Wagner, outras lideranças do PL, como a vereadora Priscila Costa, que sai muito grande dessa eleição, a Bela Carmelo, que vai para a primeira experiência dela no parlamento, mas o Carmelo Neto, o esposo dela, é uma liderança que também ganha peso porque é presidente do partido. E ela já mostra uma boa articulação. Ela mostra uma boa articulação, é uma pessoa que se comunica bem. Então, tem várias lideranças, né, Wagner, aqui nesse entorno, que vão ali desafiar essa liderança do André Fernandes. Só o tempo, Wagner, na verdade, dirá se o André vai conseguir capitalizar e organizar essa oposição no Ceará no sentido de ser líder, de fato. Até porque isso vai depender também dos próprios movimentos do Roberto Cláudio e do Capitão Wagner, porque vamos supor o seguinte, isso ainda não está sendo discutido, Wagner, mas assim nos holofotes, mas eu imagino que nos bastidores isso já esteja acontecendo. É muito provável que o Roberto e a turma dele deixem o PDT, penso eu. Por quê? Porque o PDT tem um presidente nacional que é o André Figueiredo, que já deu declaração dizendo que vai querer que o partido integre a base do Evandro. Durante a campanha eleitoral, não só o Roberto, mas vários vereadores do PDT atualmente foram para a campanha do André. Então, me parece que aí tem uma posição inconciliável, penso eu, né? Aí você vai dizer o seguinte, mas eu mesmo conversei com os vereadores essa semana, Wagner, do PDT, e muitos dizem, olha,
a gente quer ir para a base do governo. Os vereadores do PDT estão dizendo muito isso. Pragmática com a Câmara, com a Câmara Municipal, entre os vereadores, é um cenário até esperado, né, Inácio? Pois mas aí, Wagner, vamos pensar no cenário mais macro. Quem lidera uma parte dos vereadores do PDT é o Roberto. Como é que ele vai ficar? Perdeu no primeiro turno, aderiu ao André no segundo, levou a turma toda, perdeu também. Aí agora os vereadores vão ser base do Evandro. Ele vai, eu tô fazendo aqui um raciocínio que é até um pouco lógico, né? Ele vai aceitar esse retorno ao grupo liderado pelo Camilo com o Evandro? Acho pouco provável. Então, se ele não vai fazer isso, o caminho é procurar liderança em outro partido, aí sim, numa linha de centro-direita, porque me parece que é isso que tende a acontecer. Né? Até para isso tá difícil arrumar um partido aqui, porque estão quase tudo ali na aliança com o governador, né? A gente... Há uma dificuldade, Wagner, muito considerável. Se especulou que o Ciro poderia ir para o Progressistas, mas o PP aqui é aliado do governador. Aliado do governador. Né? Se você for olhar para os Republicanos, que é o partido também do Tarcísio, é aliado do governador. Então, o caminho, qual seria o caminho do Roberto Cláudio? Né? A questão aí, Wagner, é tentar pegar um partido de centro-direita que tenha um porte médio, de repente... Um desses que inclusive integraram aí o grupo do conjunto de partidos aliados do Sarto, como é o caso do Avante, aí do Agir, algum partido desse, o Podemos, o próprio Podemos de repente, que também está, né, na mão dos governistas. Mas enfim, Wagner, eu acho que o caminho do Roberto Cláudio tende a ser esse mesmo, né, de migrar para centro-direita. Então é por isso que eu ainda acho incógnita, eu vejo que não tem muito clima para o Roberto e os aliados continuarem no PDT. Mas nós vamos ter que aguardar, né? Para saber quais serão os encaminhamentos. A gente vai contar essa novelinha aí nos próximos 2 anos. Agora, Inácio, a gente falou aqui de algumas lideranças, né? Algumas derrotas ali do Camilo em municípios importantes, né? Específicos. Perdeu em Sobral, né? Com o Oscar Rodrigues lá do União Brasil. O Gleidson Bezerra lá em Juazeiro do Norte foi reeleito. Enfim... perdeu em Caucaia, né, embora o Naomi não se apresente ali como grande opositor do governador, mas enfim, que oposição é essa que chega, né, agora olhando ali para as prefeituras, diferencia alguma coisa de 2020? A gente lembra que em 2020 houve algumas vitórias, né, da oposição, lá em São Gonçalo do Amarante, que hoje o prefeito, o professor Marcelão, é aliado do governador. Então assim, a gente vinha com expectativa, né, o capitão Wagner acabou perdendo a eleição duríssima em 2020, mas tinha esse consolo. Não, mas a oposição ela se fortaleceu em municípios importantes do estado do Ceará, né, nos coloca em um novo patamar daqui para frente, o que acabou não acontecendo. Né? Então, como é que você avalia o que saiu das urnas do ponto de vista da oposição entre esses municípios chaves aqui do Ceará? Wagner, não dá pra gente deixar de reconhecer que a oposição teve vitórias importantes. Você citou o Oscar Rodrigues em Sobral, sem dúvida, eu acho que foi até a mais inesperada, né, vitória do campo de oposição. E, sem dúvida nenhuma, o maior feito foi o do prefeito Gleidson Bezerra, até porque tinha um histórico, né? Juazeiro não reelegia prefeitos, uma campanha dura, numa cidade que é muito Camilo, né? Assim, o Camilo tem uma liderança muito forte lá. O Fernando Santana é da região, né, também do Cariri, não foi assim uma pessoa tirada de fora para ir ser candidato lá. Então essa é uma grande vitória da oposição, somando também com o caso lá de Iguatu e de outros municípios menores, mas que também tem algum significado. Agora, eu acho que o importante, Wagner, a gente frisar, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Quando a oposição saiu fortalecida das urnas em 2020 nos municípios, como você bem citou, tinha ali naquele momento Maracanaú, aí tinha São Gonçalo do Amarante, né? Tinha o próprio município de Juazeiro. Ali, isso foi dito, olha, a oposição saiu forte porque vai administrar muita gente, né? Uma quantidade muito grande de pessoas. É verdade, mas existe uma lógica, Wagner, aqui no Ceará, mas não só no Ceará, no Brasil como um todo, em que, num cenário em que as prefeituras, Wagner, estão, a maioria delas, quebradas ou no vermelho, os prefeitos são dependentes da transferência voluntária de recursos. E quem faz a transferência voluntária de recursos é o governo federal e o governo do estado. Então, Wagner, não tem um
um prefeito hoje no Ceará que queira ser adversário do governador. É muito difícil. Por quê? Porque isso pode ser a diferença entre você ter ou não ter entregas para fazer ao longo dos 4 anos. Essa lógica política é muito perversa, eu digo, do ponto de vista geral, né? Não é porque é personagem A ou B, é porque a lógica, ela realmente dificulta o nível de oposição. Tanto que se você olhar, você mesmo falou aí, o Roberto Pessoa, aqui em Maracanaú, que sempre foi oposição aos Ferreira Gomes, se aliou ao PT, disse que sempre foi aliado do PT, não tinha problema, se agregou. O Marcelão, que é prefeito de São Gonçalo da Amarante, também migrou para a base do governo. O próprio Gleidson Bezerra, lá em Juazeiro, ele também, né, Wagner, por um momento ele foi aliado do governo, inclusive votou no Fernando Santana para deputado estadual. Então você vê que é muito difícil realmente os municípios terem prefeitos de oposição. Antes de ser eleito agora no segundo turno, também falou que ia procurar o governador, que não ia ser problema essa relação, que já teve essa relação quando ele governou na primeira vez com o então governador Camilo Santana. Ele já era aliado do governador na época, então assim, é difícil realmente, né, Inácio? E quando você pega os partidos do governador, o PT e o PSB, que é o principal aliado ali, você vê, são mais de 100 prefeitos, né? Eles fizeram mais de 100 prefeitos juntando os dois. Então, assim, já é uma base muito forte para a reeleição do Elmano daqui a 2 anos. Então, você já dá um indicativo muito organizado, já muito forte. Tem o Republicanos, tem o Progressistas, tem o PSD também, que está agora na vice-prefeitura com a Gabriela Aguiar. Então você vê um trabalho que foi feito já em 2024, pensando também em 2026. Exatamente, Wagner. O grupo governista, ele não sentou-se em cima da vantagem que ele tinha do ponto de vista político. Ele foi buscar o PSD. O PSD, depois de 2022, estava meio ali num limbo, né? Foi aliado do Roberto Cláudio do Sarto aqui em Fortaleza. Existiu uma proposta para criar uma Secretaria de Proteção Animal para contemplar o partido. O Elmano foi lá, criou a secretaria, deu lá uma estrutura para o partido se agregou ao projeto. E agora, muito provavelmente, depois da vitória em Fortaleza, caminha aí para essa nova parceria em 2026. Agora, Wagner, cada eleição tem a sua história. Uma se conecta com a outra, mas as histórias são independentes, né? Nós precisamos ver como é que vai ser, mas a preço de agora, o caminho que o governador Elmano trilha para a sua reeleição me parece bastante pavimentado. Uhum. Agora, falando dessa gestão Evandro, né, que vai começar agora dia 1º de janeiro de 2025, Inácio, a gente... O prefeito eleito tem falado muito de entregas, né? Que a esquerda precisa fazer entregar e comunicar bem, né? Ele está com essa ideia na cabeça. Na visita dele aqui ao Cima Verdes Mares, logo na segunda-feira, depois que ele foi eleito no domingo, ele foi questionado sobre isso e ele falou: olha, a gente vai fazer entregas, comunicar bem, né? Fortalecer essas relações que nós temos para poder fazer as entregas dos projetos. Ao mesmo tempo, tem essa direita ali na espreita dele, né, que é a figura do André Fernandes, que a gente já falou que a diferença foi de apenas 10 mil votos. E aí ele já começa o governo precisando virar essa chave da eleição. Ele falou em unir a cidade, mas a união da cidade, ela passa muito pelas entregas, pela capacidade de realização de um gestor, né? O prefeito, ele precisa estar no dia a dia das comunidades, ele precisa ser visto, ele precisa mostrar que está entregando, ele precisa fazer valer as relações políticas que ele mostrou na televisão, né? Então agora começa uma nova era e isso passa muito também pela eleição de 2026. O Elmano vai precisar muito dessa gestão em Fortaleza também para ajudá-lo nessa empreitada da reeleição, né? Exatamente, Wagner. Eu colocaria assim, na minha visão, a oposição ao prefeito eleito Evandro Leitão, ela vai ter, eu diria, Wagner, ela vai ter ali por volta de 10 a 12 membros, tá? Acho que dificilmente vai passar disso, essa oposição. No máximo ali 15, tá? Ao longo aí do processo.
Isso quer dizer que o prefeito eleito vai ter uma boa base de apoio. Mas eu diria, Wagner, que a oposição deste ano, ela está mais empoderada, né? Empoderada pela campanha robusta que fez o André Fernandes e empoderada por parlamentares que foram eleitos com um cacife muito elevado. Caso da Priscila Costa, por exemplo, caso da Bela Carmel, né? Caso do polêmico vereador Espeto Alberto, né, que tá aí nesse momento sendo alvo, né, de investigação, de multa, de tudo por causa dessa reta final do segundo turno, mas que são parlamentares que têm uma voz, né? E aí, Wagner, a gente vai precisar ver um pouquinho do que nós falamos no bloco anterior, como é que vai ser essa liderança do André, do Roberto Cláudio e do Capitão Wagner, né? Eles vão fazer um movimento ativo, né, de oposição, isso vai refletir na Câmara Municipal, tudo isso a gente tem que aguardar. Isso é do ponto de vista da oposição. Agora, do lado do Evandro, me parece, Wagner, que o Evandro tem um perfil, e ele mostrou muito isso lá na Assembleia, de ser um cara de muito diálogo, né? Ele conhece essa dinâmica do parlamento e ele sabe lidar com isso. Terá uma base de apoio com mais de 10 partidos e ele vai ter que também ter jogo de cintura para poder, vamos dizer assim, conseguir fazer a divisão do pão com os partidos aliados, né? Porque, afinal de contas, ninguém dá apoio de graça. E até, Wagner, assim, eu não vejo nisso um problema, um partido indicar um secretário. Não vejo problema de jeito nenhum. O problema pode estar no nível de indicação, aí é outra coisa. Mas o partido, você fazer uma aliança e repartir poder, não é em si um problema. É o natural da política. É natural da Isso política. Tem que ser naturalizado, né? Não criticado, porque às vezes vem aquela crítica vazia, mas os partidos políticos integram a sociedade, integram o processo democrático, existem pessoas qualificadíssimas em vários partidos políticos, então faz parte da contribuição da gestão, né? Daqueles partidos que estão na aliança. Exatamente. Então, Wagner, assim, não me parece que o Evandro vai ter problemas nesse aspecto. Agora, tem algumas medidas que o Evandro precisa tomar que elas são urgentes. Por quê? Porque trata-se de compromissos públicos que ele assumiu. Primeiro, taxa do lixo, né? Talvez o Evandro foi o primeiro pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza que disse que iria acabar com a taxa do lixo. Então, essa precisa ser uma ação imediata para manter o compromisso, né, com aquilo que foi dito na campanha. Se isso demorar, Wagner, aí pode complicar de alguma maneira. Precisa ser uma medida rápida. O Evandro prometeu também acabar com os pontos de lixo na cidade. A cidade tem um problema crônico, que é essa história do lixo, que integra aí a ação que ele precisa mandar para a Câmara Municipal e também a limpeza da cidade, que é uma prática, né? Uma coisa na teoria, a outra na prática. E outros compromissos com os quais ele se comprometeu, que ele vai ter que mostrar. Agora, o grande desafio mesmo do Evandro, Wagner, vai ser, primeiro, contemplar esses aliados e, segundo, reunificar a cidade. Acho que, em resumo, é esse trabalho que ele vai ter. E essa reunificação passa pela pacificação do espectro político, e isso vai se dar como, Wagner? Na formação do governo, que ele vai fazer, a indicação dos secretários e tal, e também, Wagner, na composição da nova mesa diretora da Câmara Municipal. Quem vai ser o presidente? Isso é importante para acalmar o cenário. O presidente da Câmara é ele que conduz a pauta no Legislativo, e ele precisa ter uma legitimação dos colegas. Quem é que vai ser esse nome? Então, tudo isso compõe esse quebra-cabeça de poder que o Evandro precisa montar para ter um começo de governo tranquilo, vamos dizer assim. Lembrando, nunca é demais lembrar, Wagner, que uma das coisas que mais pecou na gestão Sarto foi exatamente o diálogo com a Câmara, o diálogo com os vereadores, né, a integração de políticas públicas e a voz do Legislativo ser ouvida. Eu passei os 4 anos do governo Sarto, Wagner, convivendo ali com os vereadores nos bastidores, e era assim, sempre uma reclamação. Pra você ter uma ideia, os líderes de governo do Sarto na Câmara Municipal
sempre reclamaram de problemas de interlocução. Veja bem, nós estamos falando do líder do governo. Você imagina os demais parlamentares. Então é isso, Inácio. Obrigado aí pela participação hoje. Naturalmente a gente vai acompanhar os próximos passos, montagem de governo, alianças, o futuro do PDT aqui no Ceará, em Fortaleza, nessa relação com o prefeito eleito Evandro Leitão. Obrigado aí pela participação hoje. Inclusive queria pedir para você fazer um merchan aí do Drive Político, né? Exatamente, Wagner. Estou nessa empreitada, muito feliz aí com o Drive Político. É um quadro que a gente exibe nas redes sociais do Diário do Nordeste, e lá eu conto detalhes sobre os bastidores da política, é bem legal. Tem um episódio recente que é exatamente sobre o imbróglio da vitória do Evandro Leitão e da Gabriela Aguiar, que está gerando lá na Assembleia, porque um município do interior, que é Oroz, pode acabar ficando sem prefeito por conta disso. Mas eu vou deixar para você ir lá nas redes sociais do Diário do Nordeste, conferir o Drive Político, que está bem interessante. Dá uma olhadinha lá, tá bem bom. Obrigado, Inácio. Até a próxima. Valeu, amigo. Um abraço. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta falamos de figuras que marcaram a reta final da eleição duríssima em Fortaleza. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda. A gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora o repórter do Ponto Poder, Igor Cavalcante. Seja bem-vindo, Igor. Olá, Wagner, todo mundo que está nos acompanhando aí, um prazer estar aqui trazendo aí muita novidade, né, muita análise aí sobre esse momento pós-eleição. Pois é, Igor, eu já tinha prometido aqui para o nosso ouvinte nos blocos anteriores, falar um pouquinho sobre esses nomes, né, que foram essas figuras importantes na reta final da campanha, que trouxeram ali impactos tanto a candidatura do André Fernandes quanto a candidatura do Evandro Leitão nessa reta final, nesses últimos dias, que acabaram fazendo a diferença, numa eleição acirradíssima. A gente falou aqui pouco menos de 11 mil votos. Queria que você começasse falando aí sobre o Cid Gomes, né, senador da República, governador 2 vezes, um homem aí dos bastidores, o homem das estratégias. Ele acabou atuando muito fortemente aí com prefeitos e lideranças do interior, né, nessa última semana aqui em Fortaleza. Queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia, né, liderada pelo Cid, que acabou impactando naturalmente ali no resultado das urnas, né? Exatamente, a gente tem inclusive, Wagner, um reconhecimento aí desse papel do Cid, né, pelas lideranças do PT aqui do estado do Ceará. Muitas exaltam o papel dele. Para o eleitor que às vezes acompanha um pouco mais ali distante, não acompanha o dia a dia da política, pode até achar que o Cid nem apareceu muito nessa campanha, mas no segundo turno, de fato, ele foi fundamental, e isso inclusive é reconhecido pelo próprio prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão. Então, o Cid, no primeiro turno, ele ficou muito dedicado a essa articulação que ele conhece mais, que é a articulação do interior, né? A gente lembra daquela briga entre ele e o irmão, Ciro Gomes, justamente porque o Cid sempre ficou muito responsável por essa política mais paroquial, digamos assim, a política mais local, mais cearense, essa articulação com prefeitos. E a partir do momento que o Ciro desembarca aqui no Ceará, de certa forma, deixa um pouco de lado essa política nacional e passa a olhar, tentar influenciar ali essa articulação com prefeitos, a gente tem esse rompimento, esse racha dele, isso aí olhando para 2022, um pouquinho mais para trás. E agora o Cid mostrou a sua força justamente no primeiro turno. A gente tem aí um número muito expressivo dele, ele conseguiu aí eleger 65 prefeitos, e aí no segundo turno ele mostrou essa força justamente trazendo esses prefeitos aqui para Fortaleza,
esses apoiadores, né, correligionários dele, para fazerem justamente essa militância mesmo, esse volume que muitas vezes conta numa eleição decisiva como foi essa, entre o André Fernandes e o Evandro Leitão. Então a gente tem esses prefeitos atuando aqui em Fortaleza, tem essas chamadas, o próprio Evandro Leitão fala, né, as chamadas colônias, né? Então a gente tem muita gente que é do interior, que vem estudar aqui em Fortaleza, vem trabalhar, tem familiares aqui, então ter ali alguém militando, defendendo o nome, no caso do Evandro, certamente fez uma diferença aí em virar muitos votos, né? Inclusive, Wagner, a gente tem esse áudio aí dessa conversa do Evandro com você e com a Jéssica. Ele comentou sobre isso, vamos ouvi-lo. Ele participou, salvo engano, de 2 ou 3 momentos comigo, certo? No primeiro turno. E ele, inclusive, disse: Evandro, eu tô tendo que trabalhar muito no interior do estado, sobretudo na terra dele, lá em Sobral. E eu disse: fique tranquilo, que eu tenho muita convicção que nós iremos passar para o segundo turno. E no segundo turno eu queria que você pudesse estar aqui ajudando com a sua inteligência, com a sua liderança. E foi assim que aconteceu. No segundo turno, ele veio, se juntou a nós. Ele que, como você disse, é um estrategista, uma pessoa extremamente respeitada, uma referência na política. Eu sempre digo que praticamente todos nós da nossa geração, Wagner, quem lançou na vida pública foi o senador Cid Gomes. E eu agradeci, aí já hoje de manhã já liguei para ele agradecendo pelo empenho, pela dedicação, sobretudo agora no segundo turno, e compreendendo no primeiro turno o que aconteceu. E ele também será muito importante para a gente fazer uma boa administração com as suas orientações, com a sua experiência que ele possui. Essa relação dele com os prefeitos, ele ligava os prefeitos, como é que foi isso, assim? A participação desses prefeitos e a estratégia ali do Cid Gomes, essa mobilização do interior, como é que foi isso? Ele fez, confesso a você de forma muito transparente e honesta, que eu não me ative muito a estar na ponta acompanhando, mas assim, o pouco que eu pude perceber, ele fez uma grande mobilização com os prefeitos. Esses prefeitos, todos eles têm colônias aqui dos seus municípios aqui em Fortaleza. Colônia do Crato, onde o prefeito Zé Ailton, ele veio para cá, tem colônia do Crato aqui, de Juazeiro, tem colônia, enfim, de todos os cantos do estado do Ceará existem as colônias aqui. E os prefeitos foram fundamentais, a quem eu também quero aproveitar e agradecer a todos os prefeitos que também nos ajudaram nessa grande mobilização, para que suas respectivas colônias pudessem estar aqui nos ajudando, votando, pedindo voto para o 13. Bom, então a gente tem, Wagner, muito essa força do Cid, resgatando um pouco do primeiro turno, né? A gente teve aí em 2020 o PSB elegendo 8 prefeitos, enquanto o PDT elegeu 67. O que é que o PDT tinha? Tinha o Cid, né? Tinha todo esse grupo político. E agora, em 2024, o Cid se migrou, né? Ele migrou aí com seu grupo político para o PSB, e o partido que tinha 8 prefeituras em 2020 agora tem 65. E o PDT, o ex-partido do Cid, que tinha 67, agora tem 5. Então, essa força dele aí fica muito significativa, né? Ficou muito significativa no primeiro turno. A gente tem ali o copo meio vazio e meio cheio, né? Porque também esse grupo dele perdeu em Sobral, então foi uma disputa ali muito acirrada. O Cid foi de cabeça para essa disputa em Sobral, tentando apoiar ali a Isolda, mas perdeu ali por cerca de 6 mil votos. Então, no segundo turno, ele se focou aqui realmente em Fortaleza e mostrou essa força, né? Mostrou realmente a que veio. Pois é, a gente vê aí esse movimento do Cid, né? Ajudando aí a candidatura do Evandro Leitão. Cid tem uma participação muito importante nas eleições municipais aqui de Fortaleza desde 2008, quando ele já era governador e atuou ajudando ali a então prefeita Luiziane Lins a ser reeleita. Depois ajudou a eleger Roberto Cláudio em 2012, a reelegê-lo em 2016, também ajudou em 2020 e agora também com uma força ali decisiva nessa reta final. Agora também teve uma outra figura, viu, Igor, dessa reta final da campanha, que é o vereador reeleito pelo PL, Inspetor Alberto, que acabou viralizando nas redes sociais depois de fazer ameaças ali ao Evandro Leitão. Depois disse que não era bem aquilo, que não eram ameaças, que era uma brincadeira. Depois apareceu ali com um animal, né, com um porco, fazendo referência ali ao Evandro Leitão também, dizendo que ele ia para a panela,
ele foi denunciado ali por maus tratos também, apareceram ali diversas denúncias, então é uma figura aí que acabou desestabilizando também essa campanha do André Fernandes, que vinha muito forte. Alguns aliados dão na conta dele a derrota no domingo. Então, assim, de fato foi um personagem ali que movimentou esse outro lado da campanha do André, né? Exatamente, a gente vai digamos assim, de um extremo a outro. A gente teve o Cid aí que não apareceu tanto, ficou mais ali nos bastidores, contribuiu bastante aí nessa campanha do Evandro, e do outro lado a gente tem o Inspetor Alberto, que apareceu demais, né? Esse realmente foi o problema aí. Ele teve esses 2 vídeos, os 2 vídeos apareceram em um momento muito decisivo da campanha, não só no segundo turno, mas já na reta final, ali na quarta, quinta-feira, já perto do domingo da eleição de fato. Então teve esse primeiro vídeo com esse tom de ameaça ao Evandro Leitão, em que ele fala que ele acabou citando a palavra caixão, né, como se fosse um aviso, uma ameaça, e depois ele meio que fez uma emenda ali que saiu quase pior do que o coreto, né, como a gente diz, porque ele disse que queria falar carvão, né, então não sei qual é melhor e qual é pior, mas no fim essa foi a justificativa dele aí para fazer esse ataque aí ao Evandro. E aí, para piorar, no dia da eleição surgiu mais esse vídeo com um porco, em que ele puxa o porco pela orelha, joga o porco no chão, enfim, faz uma série de maus tratos, né, ali, de certa forma, ao animal. Claro que isso ainda está sendo investigado, né, ele já prestou depoimento sobre isso, mas a reação veio de todo lado. Ele tem pedido de cassação contra ele, tem pedido aí para que realmente ele seja punido pela justiça, né? Então o Inspetor Alberto, que deveria estar ajudando, né, seu correligionário, acabou chamando a atenção toda para ele, inclusive nas redes sociais dele. Quem for olhar nos comentários, tem muitas críticas de apoiadores aí do André Fernandes culpando o Inspetor Alberto pela derrota, né? Claro que a gente não pode cravar isso, porque, enfim, eleição são muitos fatores, muitas variáveis, mas numa situação acirrada como essa, claro que qualquer mídia, né, ali negativa, né, qualquer divulgação de vídeo ali bem negativo, bem controverso, para dizer o mínimo, claro que isso pesa negativamente. Certamente, numa eleição super acirrada, qualquer detalhe faz a diferença. Naturalmente que esse não é a única razão, né, pela derrota, mas é claro que deve ter interferido seguramente no resultado final. Igor Cavalcante, muito obrigado aí pela presença, né, no programa de hoje. Até a próxima. Obrigado, foi um prazer trazer esse cenário aí, né, essa repercussão aí, e estamos sempre à disposição. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa Ponto Poder Contexto através das plataformas de áudio com seus amigos, colegas, familiares, para acompanhar o cenário político aqui no Ceará, em Fortaleza, logo após essas eleições municipais. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.